Olá pessoal, mais um vídeo aqui do canal do Jean-Claude. E hoje estarei falando um assunto bem relevante no que se trata do tempo que a gente gasta durante o dia, nos nossos cotidianos. A gente vê a vida sem nenhum sentido, num propósito nihilista. Então todos os nossos afazeres, todas as coisas que a gente precisa fazer, mesmo para sustentar nossas vidas, precisa de trabalho, precisa de organização. Então, cria-se uma rotina nesse niilismo existencial. A gente tem que viver da mesma forma que qualquer outra pessoa, independentemente da filosofia que nós temos, claramente, porque o niilismo é só uma forma de pensar, forma de poucos, mas é uma forma de pensar. Mas do mesmo jeito somos igual aos outros que precisamos fazer as coisas. E uma coisa interessante que eu queria falar é como no cotidiano as pessoas abraçam um tipo de vida com qual elas se representam e parece que entra em integração com a própria vida dela. Então, tipo, se, na sociologia isso se chama do terceiro estágio de socialização. O primeiro seria a família, o segundo seria os amigos da escola, os professores, e o terceiro seria o trabalho, na sociologia. E quando a pessoa já está lá dentro do círculo social dela, ela vai começar, então, criar vínculos assim, com os membros, com os amigos, etc. Mas o que eu quero comentar exatamente com o tema desse vídeo? É como que essas pessoas despendem os seus gastam o tempo que ela tem de vida. E a qual propósito, assim, com uma ótica nihilista? O que a gente pode analisar a respeito? Com essa ótica nihilista a respeito do que essas pessoas fazem no seu dia a dia. E com isso eu trouxe um exemplo com o qual eu fui no site Quora, ele é em inglês. É um exemplo de uma americana. Na realidade, é o esposo dela falando sobre o cotidiano da sua esposa, relatando como ela sobrevive, assim mostrando como que é o dia a dia dela. E isso eu vou deixar no ar para vocês refletirem sobre o que ela está fazendo com a vida dela. Eu sei que, independentemente do que a gente faça, o fim é absoluto, é o nada. Nós caminhamos para o nada. Qualquer coisa que a gente faça é trivial. Independentemente se sejamos presidente dos Estados Unidos ou sejamos morador de rua. Não faz a mínima diferença. Todos caminham para o túmulo, todos caminham para o cemitério, todos são comida para os vermes, cadáveres vivos que são comidas para os vermes. Então vamos lá sobre esse caso específico. O rapaz disse que a mulher dele trabalha 14 horas por dia como enfermeira. Veja bem, são 14 horas. Mais o transporte que ele disse, ela fica 2 horas em transporte para ir e vir. Então são 16 horas.
o que sobra para ela de tempo, o que sobra para ela de tempo livre são 8 horas. E o recomendado pela ciência é 8 horas para dormir. Mas ela chega em casa, ela precisa fazer outras coisas também. Então, se ela chegasse em casa e dormisse e acordasse e já fosse para o trabalho, aí ela estaria tendo o sono mínimo possível que é satisfatório. É claro que tem pessoas que dormem 6, 5, 4 horas e mesmo assim se sentem bem. Mas eu, por exemplo, eu preciso dormir pelo menos 7 horas por noite. E essa mulher então, vai de... Olha, nos Estados Unidos, a legislação em relação ao trabalho é bem diferente do que aqui no Brasil. Lá não existe uma espécie de carteira assinada igual a nossa, de CLT. Lá as pessoas se empregam e se demitem muito facilmente. É muito rotativo o mercado de trabalho. Então, elas podem levar a carga horário de quanto trabalha sem uma espécie de fiscalização, sem um sindicato. Então, por isso pode causar estranheza na sua cabeça que ela trabalhe 14 horas. Mas isso é por causa que ela é uma americana. Aí a gente como niilista pensa, ela trabalha 16 horas por dia e tem 8 horas em casa, de liberdade, do trabalho. Fica 14 horas, contando com as 2 horas, 16 para viagem, até chegar no hospital. 8 horas de liberdade, 8 horas para ela fazer o que ela quer. Sendo que ela precisa dormir. Diz o marido dela que ela não dorme no hospital, dentro desse plantão de 14 horas, de segunda a segunda. 24/7, que eles chamam, de segunda a segunda. Aí, o questionamento que ele fez é extremamente interessante. Ele tirou uma foto dela comendo um prato de cereal e meio que descreveu o que ela faz no dia a dia. Pelo menos não em relação ao que ela faz no trabalho, mas pelo menos em relação ao que ele pode ver, o marido dela. Então, o que ele disse? O detalhamento que ele fez me criou assim essa ideia de fazer esse vídeo, porque ela tem 8 horas e quando ela chega em casa, essas 8 horas de liberdade, a primeira coisa é tirar o sapato. Então ela deixa o sapato fora de casa e entra descalço dentro da casa. Pessoas que têm o costume de fazer isso. Aí o que ele percebeu, ele olhou para o sapato dela e refletiu: nossa, esse sapato aqui passou 14 horas andando pelo hospital, 14 horas andando por cima de sangue, de seringa, de tudo que é produto químico, que ela ficou o dia inteiro trabalhando. Quanta coisa esse sapato passou. Então é um detalhe específico que ele observou no sapato dela. Outros detalhes são o humor dela. Geralmente, o humor dela é como que ela fosse uma pessoa, aquele humor estável, sempre. Tanto quanto fria. Aquele humor, assim, um pouco, nem euforia e nem tristeza. Que um tipo de humor morno. No entanto, tem alguns dias que ela chegava, disse ele, feliz. Não sabe se por quê, por qual motivo. Às vezes
pode ser nós sabemos que tudo acontece por causa da nossa caixa craniana, por circuitos elétricos que acontecem no nosso cérebro. São hormônios liberados, dopamina, serotonina, endorfina, etc., no nosso cérebro, que vai do corpo ao todo, né? Desde do intestino, etc., até o dedo do pé. O cérebro, a condução da neuroquímica do nosso cérebro está relacionada a todo o nosso corpo. Não é o cérebro em si só que trabalha. O conteúdo dos nossos pensamentos, da nossa consciência, toda a liberação de hormônios que todo o corpo faz, assim, para a pessoa ter esse específico humor. Então ela chega em alguns dias alegre, feliz. Não se sabe por quê. Impossível saber o que acontece dentro da cabeça dela. Mas é a questão final que eu quero fazer. Por que motivo ela faz isso? Trabalha 14 horas. Eu sei, é trivial. As pessoas podem fazer o que querem com o seu tempo. Independentemente. Elas caminham para o nada, para o vazio. Se ela ficar todo esse tempo jogando videogame, assistindo filme ou dormindo, tanto faz. Não faz a menor diferença, desde que ela se alimente e tenha uma higiene básica, ao menos nos dentes, né? Cure alguma ferida que tiver. Independentemente, ela vai sobreviver. É só isso que um animal precisa. O animal é o ser humano. O ser humano não precisa de prestígio, não precisa de carro, precisa de bens. Ele precisa se alimentar, basicamente, beber água e não se ferir, cuidar do próprio corpo. Assim ele sobrevive. Enquanto isso, ele pode fazer o que quiser durante isso. Nós não temos mais predadores, não temos que nos preocupar com nada mais disso do que os nossos antepassados passavam, que era muito difícil. Agora temos tudo à mão, para quem pode. Então, nós comunistas pensamos, como essa pessoa fica 16 horas fora de casa? Por que motivo? Aí eu começo a refletir e criar hipóteses aqui. Será se ela está fazendo isso por dinheiro? Ela está querendo o máximo possível trabalhar para juntar um dinheiro. Eu não sei se eles têm filhos, para colocar os filhos numa faculdade. Ela quer juntar dinheiro o máximo possível, por isso está trabalhando tanto. Seria isso? Pode ser. Ou porque ela gosta de ficar trabalhando. Ela criou uma patologia que é bem conhecida já na psiquiatria, que é uma espécie de vício no trabalho. Vício por trabalho. Talvez você nunca tenha escutado isso, mas existe. É uma patologia. Vício por trabalhar. Então ela tá lá, fica às 14 horas, porque quer trabalhar, além do dinheiro que ela recebe. Porque aparentemente não faz o menor sentido trabalhar 14 horas para ter o dinheiro. Porque o que você vai fazer com o dinheiro se você está 16 horas fora de casa e não sabe se amanhã vai estar vivo? Ou daqui uma semana você vai estar vivo? Você está guardando dinheiro para quê? Não está tendo o mínimo de lazer possível. É isso que eu fico pensando no que passa na cabeça desse sujeito, dessa mulher. Por que motivos ela faz isso?
eu não posso chegar a conclusões aqui e falar como niilista que ela está fazendo uma coisa errada, uma coisa certa, porque é independente. Eu já repeti isso várias vezes. Eu não falo. Tem algumas pessoas que se declaram niilistas aqui no YouTube, só que ficam cagando regra, falando o que deve fazer, o que não deve fazer. Ah, porque você não pode torcer para time de futebol, é que você não pode perder tempo jogando videogame, é que você não pode. Como essas pessoas não tivessem os seus afazeres. Elas ficam criticando o que ela não faz. Aí quando você comenta o que ela faz, e é certo. Que tipo de niilismo é esse? O niilismo, não, a pessoa não faz nada, independentemente, ela está indo rumando, o tempo está levando a gente para o nada. Então, independentemente que ela deixar de fazer, igual eu falei. Mas é essas dúvidas que eu coloco para vocês pensarem. Por que motivos levam uma pessoa a querer trabalhar? Seria por vício do trabalho? Seria para ganhar um dinheiro suficiente para depois poder parar de trabalhar? Eu creio que não. Essa hipótese eu creio que não. Eu acho que talvez ela diminua a carga horária dela para 10 horas, 8 horas futuramente. Talvez ela esteja pagando uma hipoteca de casa, que é muito comum nos Estados Unidos, tendo que pagar a faculdade dela parcelada, que lá é tudo pago. Ok. Mas será que tem a necessidade mesmo de ficar 16 horas fora de casa? É essa a pergunta que eu faço. Então, fique bem claro. Independente do que você faça, se você está estudando, se você está assistindo vídeo, se você está escutando funk, não faz a mínima diferença se você tem cultura ou não tem cultura. É isso. Você caminha ao tempo. Você é um bicho, um animal que caminha o tempo para a morte, para a doença, para a velhice. A cada ano que se passa é um ano a menos. Não tem o que se comemorar no seu aniversário. O que se comemora é mais um ano a menos de vida. E se você não gosta da vida, então é um ano mais então, de alegria para chegar ao seu fim, que um dia vai chegar. E assim você vai ter a morte da sua consciência, a morte do seu eu. Então, concluindo, eu queria deixar essa reflexão no ar. O que será que essa mulher tem na cabeça? Vocês podem colocar hipóteses aqui nos comentários. Eu agradeceria muito mesmo que vocês fizessem isso. E por favor, dá um like no vídeo e se inscreva no canal, que eu pretendo fazer uma série de vídeos em relação à robótica e à transição do cérebro humano para máquinas. Então eu quero fazer uma série em relação a isso. Então, se você tem interesse, eu acho que nós, nihilistas, temos interesse nessa autorregulação de hormônios do nosso cérebro. E de quem sabe mais no futuro, uma vida eterna. Que creio que, na minha opinião, não tem a mínima chance da nossa geração ter. Nós já caminhamos para a morte. Mas quem sabe daqui 100, 200 anos, 300 anos, com o avanço tecnológico. Eu quero fazer uma série de discussão em relação a isso. Então é importante que você se inscreva no canal e ative o sininho para poder ver mais vídeos meus em relação ao niilismo. Porque o YouTube, ele não recomenda o meu tipo de vídeo, justamente por falar sobre pessimismo, niilismo, ou seja, coisas que não agradam o algoritmo, que são desagradáveis para a maioria das pessoas.
mas para nós, que é o conteúdo que a gente quer, é o conteúdo que a gente reflete. Então, se você puder deixar o like, provavelmente o YouTube vai otimizar nesses vídeos mesmo, nesse nicho niilista. Então, e melhor ainda, se você se inscrever no meu canal, você vai poder, então, automaticamente e ativar o sininho, poder ver meus vídeos. Talvez eu não estenda tanto, igual esse. Talvez faça mais curtos, ou mais longos até. Vai da sua preferência. Eu sempre vou estar em contato, se você fizer um comentário, vou responder todos os comentários que tiver. Então, o meu público, eu vou tratar com extremo respeito. Se você não concorda comigo, hoje eu não concordo com essa ideia sua. Podemos debater. Com extremo respeito e educação, nós vamos se comunicar nos comentários. Aqui é um canal de respeito. Não é um canal qual começaríamos a criar xingamentos para tudo que é lado. Não que eu esteja falando mal disso, mas é um canal de tolerância. Então é só isso, pessoal. Criei esse questionamento para vocês refletirem. E por hoje, pelo menos até esse vídeo, é só isso. Tchau. Falou.